Eu sou Marcelo Fierro e esse é o meu canal no YouTube Mundo Fierro. Para você que ainda não me conhece, o momento mais oportuno é agora. Vai aí na descrição, tem bastante links de resenhas do meu livro, de entrevistas que eu fiz, book trailer do livro, além das minhas redes sociais, onde a gente vai poder estar aí mais ligado, mais juntinho, para que a gente possa se conhecer melhor. Para você que já me conhece, meu amigo, minha amiga, bem-vindo ao meu mundo! Então, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês como se manifestou a mediunidade na minha vida, né? Esse primeiro contato aí com os dons mediúnicos. Eu me lembro bem, eu tinha uns 8 anos de idade, mais ou menos, e eu fiquei completamente cego. É isso aí. Por causa de grãos de areia, né? Da praia, meus familiares moravam em Guarujá, e depois nós nos mudamos para Minas, e nesse processo de mudança e tudo se manifestou um herpes ocular por causa dos grãos de areia. Por uma dessas questões da vida, os mistérios aí, uma camada, tipo uma catarata, cobriu minha segunda córnea para que essa herpes ocular não furasse a córnea, né? Autodefesa, por assim dizer. Eu sei que foi um processo bem traumático, foi bem complicado para mim nessa época, porque eu tive que reaprender muita coisa. Eu não sabia quando o copo d'água estava cheio, se ainda tinha comida no prato, quando era dia, quando era noite. E aí foi bem complicado. Mas eu lembro que a primeira manifestação foi nessa época. Eu tinha o hábito de assistir a TV Globinho antes, né? De ficar cego. O que acontece? Eu sentava na frente da TV para ouvir a TV Globinho. Os meus irmãos mais velhos narravam o que estava acontecendo, tipo, o pica-pau caiu do cavalo, isso, aquilo, aquilo outro. Mas eu percebi que tinha uma risada a mais junto comigo na sala, sabe? E eu não identificava de quem era essa risada. Não era de nenhum dos irmãos meus, mas era uma risadinha fina, divertida. E eu atribuí como se fosse da televisão. Então o tempo foi passando, né? E eu fui me adaptando àquela condição e tudo, mas eu sabia que era noite, gente, quando eu acordava no meio do silêncio. Porque acordar de dia ou de noite não fazia diferença, estava tudo escuro. E tipo assim, eu acordei no meio de uma dessas noites e chamei pai, mãe, eles sempre me atendiam na hora imediatamente, mas esse dia eu lembro, eles não acordaram o primeiro chamado meu. E eu escutei uma voz que falava o seguinte: calma, eu tô aqui, isso tudo é necessário, isso vai passar. Eu vim ouvir essa voz dezenas de vezes, a mesma frase, durante um bom tempo. Mas naquele dia ela me desenvolveu um pavor tão grande, um medo, porque eu não identifiquei essa voz como nenhum dos meus familiares. Não eram meus irmãos, não era minha mãe, meu pai, quem estava ali. E eu me assustei, fiquei caladinho, encolhi. E eu lembro de acordar depois, no outro dia, ainda estava escuro, né? Não estava enxergando nada. E contar para os meus familiares, e meus pais acreditaram que fosse um sonho, eu mesmo acreditei que fosse um sonho. Bom, algumas cirurgias nos olhos depois, de algumas experiências com dezenas de pomadas e antibióticos, e uma bela manhã eu acordei vendo vultos. Estava tudo muito claro, mas meio embaçado, e minha mãe, muito feliz, me levou no hospital e ele fez tratamento com aquela última pomada, né, que era que tinha dado um resultado, e eu voltei a enxergar. Nesse meio tempo nós nos mudamos para uma casa mais ampla, que era assim, paralela ao cemitério. O cemitério era aqui e a rua era aqui, dava para os fundos do cemitério. E eu lembro de ver o cemitério pela primeira vez e eu achar que era uma construção linda. Eu falei, meu Deus, que lugar bonito, cheio de casinha dentro da casa. E eu lembro de algum adulto me advertir lá, não pode falar que é lindo, tem que falar que é lindo para os mortos. E eu sou filho de Exu desde sempre, né? Virei e falei assim, é lindo e ponto. Pode ser para os mortos, pode ser para quem for lindo. E o que é mortos? Eu não sabia o que eram mortos até então. Aí me foi explicado que as pessoas morrem, aquela coisa toda. Não mudou muita coisa na minha cabeça naquela época, não. Mas eu lembro de ter uma vontade muito grande de entrar ali, sabe? De conhecer aquele lugar. Tinha medo, porque para mim era uma propriedade particular, pertencia a alguém morava ali. Sabe, em um belo dia, meu pai saiu, minha mãe nos afazeres de casa, e eu fugi, porque ninguém queria me levar lá. Eu pedia, me leva lá, me leva no tal do cemitério, ninguém queria me levar. Não é lugar de ir, não é lugar de brincar, você não vai. Como bom filho de Exu, eu fugi, abri os portões do cemitério e tinha ali umas dezenas de pessoas muito mal vestidas, sujas, umas sentadas, outras de cara feia, e eu passei por elas indiferente e comecei a admirar aquelas construções pequenas, né, túmulos que para mim eram casinhas. E foi quando eu vi sair de trás de um deles
um menino. Criança, quando vê criança, só quer brincar, né? Então eu falei, oi, brincar, vamos brincar. Eu lembro que muito timidamente, ele dava alguns passos em minha direção e parava e dava e eu fui até ele. Oi, como é que você chama e tal? Vamos brincar? E ele falou comigo assim, eu me chamo José, mas minha mãe me chama de Zezinho. E quando ele falou minha mãe, ele falou com um peso tão grande, uma tristeza tão grande, que eu não quis saber de mais nada. Eu falei, vamos brincar. Mas para alegrar ele, né? Aí o tempo foi passando, nós fomos brincando e tudo, de pique-esconde, até que alguém me chamou, gritou lá da família, da rua de baixo. Eu falei, tenho que ir embora, amanhã a gente se encontra. Entre uma dessas brincadeiras que me chamou a atenção, que eu ensinei para ele o pique-esconde. Eu falava com ele, um de nós se esconde, o outro procura. De repente eu virei, quando eu voltei, cadê? Pra mim ele já tinha se escondido. Procurei, não achei, até que cansei e fui embora. E ali foi passando o tempo e eu brincando com ele, virou meu melhor amigo. Eu chegava em casa falando dele, falava com os amigos na escola, né, pros vizinhos, para tudo mais, do meu amiguinho. O povo começou a achar aquele estranho me seguir. E eu lembro bem que um belo dia que eu voltei, né, das minhas brincadeiras, minha mãe me divertiu, falou com um irmão mais velho meu, me seguiu, e falou comigo, com ela assim, ele tá lá conversando sozinho, brincando sozinho, com alguém que só ele vê, né? E o tempo foi passando e tudo, até que eu fiz uns 12, 13 anos, não me engano. E a vizinha nossa, que era proprietária da casa, né? Trouxe algumas fotos, distribuiu sobre a mesa e tal, e falou assim: Ô Marcelo, você fica falando muito desse menino e tal, vê se você acha ele nessa foto. Na primeira, galera, na primeira foto, tava ele lá com um shortinho azul, escolar, né? Aquela camisetinha branca, um tênis tipo que chute. Eu falei, ele aqui, é ele. Ela se entreolhou com a minha mãe, assim, trocaram de olhares, ela cochichou alguma coisa pra mãe e falou, vai pra casa, que daqui a pouco sua mãe vai. Eu fiz uma broa e tal, ela vai levar pra você, então eu fui embora obedecer. Mas eu me lembro de no caminho pra casa ainda continuar escutando a conversa delas. A casa assim, era 1 quilômetro mais ou menos de distância, mas eu continuei escutando. E ela falou assim, Amália, que é o nome da minha mãe, esse menino, morou na casa onde vocês moram agora. Era sobrinho, tinha algum grau de parentesco com ela. E ele enfiou uma frepa de bambu, de cerca, no dedo, deu tétano e morreu. Morreu com 8 anos. E seu filho estava falando com o espírito, com o morto. E eu lembro de ter escutado aquilo. Fiquei em casa, esperei minha mãe chegar e tal. Ela chegou com a broa, muito gostosa e tal. Chegou e eu falei assim, mas Zezinho morreu? Ela não me respondeu. Ela falou assim, filho, eu vou te levar num lugar hoje pra gente rezar. A noite chegou. Em vez de ir pra aula, né? Eu já tinha passado pro turno da noite. E em vez de ir pra aula, nós fomos nessa casa rezar. A minha era a igreja, mas passamos da igreja, fomos, né? Segui minha mãe, meus pais. E eles me levaram na casa de uma senhora. E chegando lá, ela me deu as mãos e tudo, tinha algumas imagens, algumas velas acesas. Ela me deu a mão e falou assim, segura as minhas mãos, fecha os olhos. Eu lembro de fechar os olhos e quando abri os olhos, sem ter soltado as mãos dela, eu estava de mão dada com uma menina, linda, de Maria Chiquinha, os lacinhos no cabelo e tal. E ela falou comigo assim, vamos brincar de ciranda. Eu comecei a rodar com aquela menina, mas sem entender como que ela segurou as minhas mãos sem ter aberto as mãos. Resultado, apaguei. Não lembro de nada, só lembro de acordar em casa no outro dia. E passei a frequentar esse lugar com frequência. Só que a ideia de que o Zezinho estava morto me incomodava muito. Eu fui lá atrás dele. Os primeiros dias eu me afastei e depois eu fui lá. Eu encontrei ele chorando. Às vezes eu ia para a escola e via ele atrás do portãozinho, segurando o portão do cemitério. Numa mesma época que uma enfermeira da minha cidade sofreu um acidente, bateu a cabeça lá, ficou uns dias em comas e morreu, próximo dos dias dela casar. Então eu voltava da escola para casa da escola 10, 10 e meia da noite. E eu lembro de ter visto ela vestida de noiva dentro do cemitério também. Na mesma época que eu vi o Zezinho segurando com cara de tristeza. Matei aula um desses dias e fui, à noite. À noite no cemitério, coisa de filho de Exu, né? Não é normal, não. Mas foi. Resultado, ele me recebeu chorando, que eu sumi e tudo. Eu falei que estava com medo. Perguntei para ele se ele estava morto. Aquela coisa toda. Ele falou que não, que ele só não podia sair dali, ir para casa nenhuma.
e tal. Eu falei, pode, você pode vir na minha casa brincar comigo. Inocência de criança, gente. Criança é muito inocente. Resultado, na mesma noite, 3h, 3h30 da manhã, eu acordo do lado da minha cama, tá ele lá. E eu assustei, falei, menino, o que você tá fazendo aqui? Tá tarde, vai embora, vai dormir, sua mãe tá preocupada. Tá tarde, eu percebi no desenvolvimento dessa amizade com ele que eu crescia e ele continuava pequeno. E ele não crescia. E ele falou que não, e ficou triste com aquela reação minha e simplesmente eu virei o rosto, quando eu virei tinha sumido. Eu fui olhar, né? Todas as portas e janelas fechadas por dentro. Comecei a sentir medo. Comecei a sentir medo e foi quando as manifestações dele se pareciam para mim jamais deformes, tortas, carcomidas, porque eu senti medo e tudo. Fui crescendo, frequentando esse lugar, me desenvolvendo, né? E eu descobri que tinha alguma coisa errada acontecendo comigo, ou era louco, ou existia realmente vida após a morte, existia mediunidade e eu era médium. Né? E eu me lembro também um fato muito interessante, já devia ter uns 15, 16 anos, em que ia ter um baile na minha cidade pequena, né? Eventos assim, atraem muito a gente. Então eu fui e comprei uma camisa descolada, cavada, naquela época eu não usava muito, muito colorida e tal, minha cara, e fui pro baile. Cheguei na porta, encontrei com um amigo meu, e eu escutei ele falar assim, nossa, que camisa ridícula. Só que tipo, ele não abriu a boca. Aí eu virei e falei, o que você falou? Custou caro pra caralho, pô. Aí ele falou comigo assim, eu não falei nada. Eu falei, falou, você falou que a minha camisa é ridícula. Ele calou o olho assim, assustado. Falou, poxa, eu não falei. Eu pensei, mas não falei. E ali eu percebi que eu também conseguia ouvir pensamentos, né? Que era só olhar nos olhos das pessoas e ouvir ali alguns dos seus pensamentos. Então, gente, foi muito traumático o começo disso, mas eu me aproveitei, como todo bom sagitariano, se aproveita da dor para poder crescer sobre ela e se dedicar. Estudei muito, estudei todas as obras de Kardec, sabe? Fui me desenvolvendo, vivi centenas de experiências depois disso, mediúnicas, de incorporação na rua, coisas dessa natureza. Percebi que cada vez que eu manifestava sentimentos nobres, como caridade, perdão, resignação, fé, amor, as vozes que se aproximavam de mim, os vultos que se aproximavam de mim eram bons. Às vezes que eu cismava de ir na rua, adolescente, beber, comecei a fumar, comecei a frequentar bailes e tudo assim, eu escutava vozes mais negativas, que no meio de uma discussão com um amigo ou outro falava bate, outra hora falava assim, se joga quando um carro passava, era uma coisa muito, muito traumática, gente. Mas graças a Deus eu tive o amparo da minha família, uma família bem estruturada no amor em Deus. Eu recebi a ajuda desse centro, né? E comecei a me entregar, a me identificar e me conhecer. Bom, hoje eu sou sacerdote espiritualista, tenho um centro de Umbanda há 29 anos e dou assistência a esses médiuns que não tiveram a mesma oportunidade, o mesmo amparo, o mesmo apoio que eu tive. Foi muito traumático, mas foi muito beneficente. Como a voz dizia, eu precisei ficar cego para poder enxergar a verdade sobre a vida, né? E foi muito, muito gratificante. Na época os olhos doíam muito, gente, uma dor que eu não sei narrar. Ardia, queimava por fundo. E hoje eu entendo que era toda uma transformação, todo um mecanismo de transformação biológico que favoreceria essa manifestação dessa capacidade espiritual. Enfim, existem centenas de mediunidades, tá, que podem ser classificadas, catalogadas aí e dadas a entender em estudos. E eu, Marcelo, aconselho a vocês que já viveram algum tipo de experiência semelhante ou estão vivendo algum tipo de perturbação, que estudem bastante, que procurem desenvolver sentimentos nobres para que vocês possam atrair só espíritos de luz, só espíritos evoluídos à sua vida. Porque, como eu sempre falo com meus alunos, o maior índice de médium mal cuidado está nos hospícios, hospitais, presídios e cemitério. Bom, hospícios e hospitais, aquelas pessoas que não conseguem entender mentalmente falando ali, não conseguiram aceitar essa faculdade mediúnica, essa sensibilidade, por um motivo ou outro se entregaram ao desequilíbrio. Nos presídios, aquele tipo de pessoas que deram ouvido a vozes de espíritos obsessores, como aqueles que diziam, matam, faça isso, faça aquilo, sabe, e cometeram algum crime. E no cemitério, gente, os suicidas.
Sabe, ninguém que nasce no mundo da carne deseja morrer. Tanto que a gente aqui do Ocidente tem essa concepção de morte, de separação, como uma ruptura, uma quebra, uma coisa assim, né? Sendo que na verdade não é, é só uma continuidade. Mas a gente que tem essa filosofia ocidental de separativismo, de quebra na morte, a gente não quer morrer. Então ninguém se suicida, ninguém se mata por si só. Tá? Há sempre uma influência espiritual, há sempre uma obsessão por trás disso. Eu estudei muito e sei identificar isso. Então a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje é essa. Para você que já sofreu, indiferente de como foi a sua manifestação espiritual, porque ela pode acontecer a qualquer momento da vida através de um trauma, de um choque, pode nascer, né, médium de berço, como eu, como fui classificado como médium de berço, pode se desenvolver através de um estudo, né? Todos nós somos médiums. O que é ser médium? Como uma antena, gente, entre os mundos. É aquela pessoa que tem a sensibilidade de ver através do fino véu que separa as dimensões da vida, né? Da vida física, as vidas espirituais. Só isso, não é nada demais. Não é nenhuma bênção, nenhuma maldição. Sabe, é um fator natural de toda criatura humana. Em alguns mais acentuados, em outros em menor grau, mas todos somos médios. Agora, cuidar da sua faculdade mediúnica é importantíssimo para fazer o diferencial e não sofrer tantas consequências, tantas interferências negativas do mundo espiritual, assim por assim dizer, né? Então, já que é para conectar, vamos conectar a luz, vamos conectar o bem. E se você, meu amigo, minha amiga, meu fã, minha fã, meu novo amigo, minha nova amiga, que está me conhecendo agora, estiver vivendo algum problema dessa natureza, ou já viveu, tá aí minhas redes sociais no link da descrição, o link delas na descrição, entre em contato comigo. O que eu tiver aprendido da espiritualidade, das pessoas que me ampararam, e puder estar oferecendo a nível de informação para o seu benefício, pode contar comigo. Porque é esse o grande motivo por que eu criei esse canal. Tá? Dividir com vocês a minha história, dividir com vocês o meu mundo. Então, bem-vindo ao meu mundo, o Mundo Fierro. Espero poder ter ajudado. Beijo em seus corações.